Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem tomar assento. Caríssimos fiéis, com muita alegria, quase emocionado, digo o sermão de hoje. É a primeira vez que na língua materna posso pregar inicialmente aquilo que é a nossa fé. Como os senhores sabem, estou numa situação fora do comum. Fui ordenado no México, numa nação estranha, com pessoas que muitas vezes se pode até mesmo duvidar que possuem totalmente a fé católica. E especialmente na missa de hoje, que se comemora um bispo, Santo Ubaldo, que era agostiniano, diretamente no Evangelho se lê aquilo que Cristo diz aos seus discípulos, aquilo que o padre acabou de ler no Evangelho. Aquele que não renega ao seu pai e à sua mãe não é digno de mim, e aquele que ainda tem alguma coisa não pode ser chamado meu discípulo. São palavras extremamente severas de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja nasceu pobre, pequena, perseguida, sem absolutamente nada. Mas como diz São Paulo, a sua graça me basta. Igualmente, confesso que me sinto tocado por essas palavras, porque da mesma forma tenho a graça de tentar, na medida das minhas forças, seguir aquilo que está escrito nas palavras do Evangelho, renegar a tudo por Cristo e deste mundo não desejar absolutamente nada. E se daqui desejamos alguma coisa, que seja a cruz e mais nada. Tristemente, não é o que vemos, especialmente no mundo moderno, e meditando muitas vezes nas nossas próprias ações e muitas vezes omissões, não vemos no nosso parecer e em nossas obras, as obras de Cristo, mas as obras do mundo. Tristemente, estamos numa situação aterradora. Os últimos acontecimentos no Brasil, de ordem religiosa, foram um verdadeiro escândalo para todos os fiéis. E todos são testemunha. Todos viram, todos presenciaram, todos estão de acordo no que aconteceu e na gravidade do que isso significa. E por que isso aconteceu? O povo, os leigos, aqueles mais simples que vão à missa, são culpados diretamente disso? Claro que não. Alguns poucos, sim, foram culpados porque não combateram quando deveriam combater. Mas tristemente, vemos que aqueles que mais devem manter a fé, o clero, os sacerdotes, os bispos, aqueles que possuem as ordens sagradas, não o fazem. E por quê? Por uma questão muito simples. Basta ver o Evangelho de hoje. Aquele que não renega tudo não pode ser chamado meu discípulo. E isto implica nossa vontade, nossas obras, nossa inteligência e a nossa vida. Não somente de nós que somos sacerdotes, mas também dos fiéis. Hoje, estamos em um número pouquíssimo aqui. Antes, os senhores se lembram, éramos muitos. Mas bendito seja Deus por isso. Porque, tristemente, antes, o número não refletia necessariamente a fé. E quantos que conhecemos, que iam à missa, que se confessavam, que tentavam viver uma vida católica, acabaram se perdendo no caminho. E por quê? Porque não desejaram perder tudo. E o pior e o mais triste foi o motivo de tudo isso. Qual foi? A Santa Missa. Foi a Santa Missa. Nós não podemos estar em comunhão com aquilo que é pecaminoso. Por isso estamos aqui.
Por isso nós não estamos em uma catedral ou não estamos em uma igreja grande, por exemplo. Se estamos aqui é porque não podemos entrar em contato com aquilo que é mal, ou pecaminoso, ou herético. E até entre nós aconteceu. E aqui, esta família não desejou entrar em contato com o mal. E preferiu a Cristo do que um acordo com a modernidade e com aquilo que está errado, objetivamente. E o que se passou? Perseguição, a cruz, a difamação, tudo aquilo que é dor e sofrimento injusto. Os inocentes normalmente pagam pelos pecados dos outros. Mas vejam só que Deus permite a cruz por um tempo, pela eternidade não. Não pela eternidade. Hoje, aqueles que antes tinham a missa já não tem mais. E aqueles que a perderam durante um pequeno tempo, agora já recuperaram. É lindo meditar nestas coisas e como Deus age. E por quê? Porque Ele espera de nós exatamente isto. O que aconteceu no Brasil é semelhante ao sacrifício de Abraão no Antigo Testamento. Vá, Abraão, e sacrifica teu filho em honra ao meu nome. Uma coisa espantosa. Algo que iria até mesmo contra a própria moral. Como Deus me pede para matar o meu próprio filho, se os filhos são a bênção de Deus. Mas aquilo foi feito somente para testar a fé de Abraão. No Brasil, aconteceu exatamente a mesma coisa. Se preferimos o sede-vacantismo, a missa ou nacum e não queremos nenhum acordo com quem não tem a fé, é por amor aos sacramentos, é por amor à Santa Missa. E nos foi pedido renegar até mesmo a missa em nome da fé. E quantos não ficaram sem missas e foram expulsos da igreja, como os apóstolos foram expulsos no início da igreja pelos judeus das sinagogas, e apedrejados e ditos maus, e foram malditos pelos judeus naquela época, foram atacados e foram expulsos de todos os templos. Nós fomos crucificados assim, esta família foi crucificada desta forma, este que vos fala igualmente. Mas isso não é, de modo algum, motivo de murmuração para nós, ao contrário, motivo de glória, motivo de honra e motivo de continuar assim. De que adianta, por exemplo, caríssimos, a Santa Missa se alguém peca durante a Santa Missa? Começando pelo sacerdote, se a não celebra de como manda a Santa Igreja. Ou pior, se um fiel vai à Santa Missa, válida, legítima, não nacum, sede vacantista, que cumpre todas as regras, se está em pecado mortal, nenhum valor tirará disso. Irá tirar disso a própria condenação. Tristemente, este é o caso. Nossa fé católica não é a missa. A missa é um aspecto sacramental instituído por Deus, o corpo mesmo de nosso Senhor Jesus Cristo, mas aquele que comunga indignamente e participa da missa indignamente, comunga a própria condenação. Tornar a missa o fim último da nossa fé não é católico. E se estamos obrigados a muitas vezes a ficar sem missa, damos graças a Deus. Por mais que custe, por mais que doe nossa alma, por mais que verdadeiramente percamos tudo. O meu caso, os senhores já sabem, trato eu de imitar aquilo que está no Evangelho. Não preocupais com o dia de amanhã, aquilo que hão de comer ou vestir, porque Deus cuida até mesmo desses lírios. Saí da situação onde eu estava com um pouco que tinha. Não tenho muitos paramentos, só tenho um. Cálices, também só tenho um. Missal, até então, tinha somente um também. Por caridade, agora 2. Isso nos basta. De que adianta ouro, prata, incenso, tudo aquilo que é esteticamente bonito se a fé não está aí? Não adianta de nada. E muito pelo contrário, todo o ouro, a pompa, a beleza, até mesmo aqueles que se cegam pensando que
a cerimônia católica é aquilo que importa e a fé é secundária, tudo isso será contado no dia do juízo. E muitas vezes é dever próprio do confessor, do padre e do sacerdote dar testemunho de Cristo e dizer: isto é a fé e isto é mal, isto é verdade católica e isto é heresia. E não existe diálogo possível. Não existe diálogo possível. Nós não dialogamos, nós não discutimos, nós não queremos nenhum tipo de diálogo com aquilo que é mal. E mesmo que se for necessário abandonar tudo, que seja. Abandonar tudo por Deus é ganhar o tudo. Mas quem, por uma coisa pequena deste mundo, abandona Jesus Cristo, que é tristemente o caso que nós vimos em nossa própria comunidade, de nada nos tirará proveito e servirá somente de motivo de escândalo. O que fazer então perante a isso? Primeiro, ter confiança em Deus e não nos homens. Quem confia no seu próximo e não em Deus já está perdido. Não é porque uma pessoa tem, pelo mesmo fato de ter autoridade, que sempre está correta. Os padres não são infalíveis. Os sacerdotes não são impecáveis. São homens de carne e osso. Não são deuses. E muitas vezes, por incrível que pareça, aqueles que deveriam dar exemplo de Cristo fazem o papel do anticristo. E se é necessário desobedecer, amém? E que viva a santa desobediência em honra e em dever a obediência a Deus, mesmo que nos custe e mesmo que sejamos obrigados a perder tudo. Sendo assim, eu clamo e peço que meditem nessas coisas nesses dias. É fundamental. Voltemos àquilo que é o essencial, a fé. Se estamos na situação que estamos hoje, não somente nós, mas o mundo inteiro, é porque já não se tem mais a fé. É porque já não se crê, não se acredita. E se não se crê em Deus, se não se tem a fé, não se tem nada, não se tem a graça, não se tem os frutos, não se tem as virtudes, e o que sobra é o pecado e a miséria humana. E foi exatamente assim que nosso movimento foi reduzido, porque alguns preferiram as coisas deste mundo do que a verdade católica. E aqui estamos nessa situação de calamidade. E como reverter isso? Há somente uma solução: a vontade firme de fazer aquilo que Deus quer e professar a única fé verdadeira e não ter contato com nada aquilo que comprometa a nossa fé, independentemente de quem seja. Seja das autoridades ditas eclesiásticas, às autoridades temporais deste mundo, os doutores da lei, aqueles que possuem a justiça, aqueles que possuem os meios de coerção. Se for necessário desobedecer, que seja. Mas nós não vamos desobedecer a Deus. Não podemos, não desejamos e não o faremos. E ai daqueles que dizendo Senhor, Senhor, mas que não vivem o seu evangelho, no último dia serão rejeitados por Deus. Tristemente a situação que nós estamos. Qual é a solução? A fé. A fé. Estudar a doutrina, ter amor à doutrina, sermos verdadeiramente doutrinários. Amarmos a doutrina. Não somente de boca, mas vivê-la totalmente. E a moral. Viver a moral católica como ela é. E não somente de aparência. Se um desses pilares cai, tudo acaba. E no fim, não passa de uma ilusão. E não passa de um grande circo. E é, tristemente, o que vemos. Coisas terríveis estas, muitas vezes favorecidas pela própria autoridade eclesiástica. Qual é o fim disso tudo? O cisma, a apostasia, a heresia, o pecado mortal, o escândalo e tudo aquilo que é nefasto. Qual é a solução para isso? A fé, a virtude, a caridade, a humildade, tudo aquilo que imita Cristo. Aqueles que imitarem a Cristo nessas coisas manterão a fé. Aqueles que não irão se perder e serão levados pelas águas do mundo. Neste dia, caríssimos, meditemos nisso. O que importa a nós é a nossa fé católica.
e tudo aquilo que perdemos no caminho em nome dela nos será dado eternamente mais no reino dos céus, para aqueles que seguirem até o fim. Com isso, eu digo muito claramente, não existe nada mais precioso do que a nossa fé. Nem a nossa vida, nem os nossos corpos, nem os nossos bens, nem o nosso bom nome. Tudo isso é passageiro. Nossa fé, nossas obras são eternas. E se vivemos de acordo com a lei de Deus, Ele, o próprio Cristo, dará testemunho diante dos homens e nós seremos justificados no dia final. E não seremos tragados para o inferno, que é a lixeira da humanidade, mas seremos resgatados por Deus para toda a eternidade no paraíso. Nesta fé queremos morrer e viver. E para isso, não vamos fazer acordos, não vamos fazer concordatas, não vamos fazer algum tipo de ralimã com a modernidade. Porque a nossa fé é tradicional e não moderna. Sendo assim, aproveitemos agora os sacramentos, mudemos de vida e saibamos que nesses dias os sacramentos são poucos porque os sacerdotes estão poucos. E poucos ainda aqueles que se pode confiar. E até mesmo aqueles que se pode confiar, atenção, porque o coração do homem pode mudar. Só Deus é imutável. Até mesmo os bons podem cair. Então até aqueles que se confia, um pouco de desconfiança também é bom, para que não se caia novamente nos erros que se passaram no Brasil. Oremos, caríssimos, especialmente o Brasil, que Nossa Senhora Aparecida cuide desta terra. O pouco de fé católica que eu pude presenciar que ainda existe no México é devido à devoção a Nossa Senhora de Guadalupe. E no Brasil também, em grande parte, é Aparecida. E em grande parte é o Brasil que tem ainda um pouco de devoção católica. De pé, com confiança, seguimos nossas orações, seguimos a Santa Missa, com o seguinte pensamento: quem tem a fé, tem tudo. Quem perde a fé, não tem absolutamente nada. E no fim, o ouro, a prata, o bom nome, a fama, de nada nos servirá, a não ser para a nossa condenação eterna. Ave Maria Puríssima, sem pecado original concebida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.